Eu assisti a Valor Sentimental, filme norueguês que é apontado pela crítica internacional como o mais forte concorrente de O Agente Secreto na disputa pelo Oscar de filme estrangeiro. E vamos falar agora sobre este filme. É um drama familiar no qual um pai é diretor de cinema e uma filha atriz de teatro. Dois artistas que usam suas obras para lidar com dramas e conflitos pessoais e familiares. Boa parte do tempo dentro de uma casa, tornando-se essa casa também personagem da trama. Principalmente porque essa casa se torna disputa entre membros da família. Um elenco muito bem trabalhado e que é enaltecido por uma fotografia que é muito bem concebida, tanto imageticamente quanto até na posse, eu diria, com tons mais escurecidos, com um tipo de preenchimento de imagem esteticamente que o torna mais soturno e que eu diria que é, de certa maneira, até uma tradição do cinema norueguês e até mesmo da pintura nórdica de modo geral. E também uma concepção sonora que é muito eficaz, com sons que até complementam algumas cenas e às vezes até mudam o tom das próprias cenas. O tema central do filme, que é o valor sentimental, que está presente na casa, nos objetos, nas memórias, nas disputas inclusive, né? Cria, de certa maneira, assim, uma identificação com o espectador. São elementos que estão lá para criar identificação. Afinal de contas, todo mundo tem seus traumas nas relações, até mesmo nas relações familiares. Quem já disputou a herança, que é uma coisa que está no filme, sabe muito bem como isso acontece. E são coisas que estão na rotina, na dinâmica familiar, que é um tema comum a todos. Elementos que estão bem colocados no filme, estão bem construídos, até tecnicamente. É um filme que ele é um filme bem tradicional, assim, dentro do ponto de vista da sua narrativa, da sua estrutura narrativa, mas que são bem feitos. Dá pra dizer que é um bom filme, né? Então, esses elementos onde ele se propõe, ele se sai muito bem. Mas eu não gosto de tudo no filme, eu quero falar sobre isso. Eu acho que o filme, digamos, da metade em diante, se torna muito explicativo. Os personagens explicam o que estão sentindo. A irmã da protagonista Nora chega a dizer em certo momento: olha, ele está se sentindo solitária. São coisas, gente, que a gente tem que entender pela própria ação dos personagens. O cinema, enquanto em linguagem, ele não precisa explicar tudo o que está acontecendo em cena. Isso diminui a própria linguagem do filme, a riqueza dessa linguagem. O cinema, gente, diferente da literatura e do teatro, ele é uma linguagem própria, ele não precisa ficar explicando para o personagem, explicando para o espectador tudo o que está acontecendo em cena. As imagens estão aí, elas têm que falar por si. Mas qual filme é melhor? Valor Sentimental ou Agente Secreto? Eu sei que é isso que vocês querem saber. Gente, são propostas muito diferentes. O Valor Sentimental é um filme muito mais intimista e tradicional em sua linguagem, e o Agente Secreto é um filme muito mais ousado, que mistura gêneros cinematográficos e que tem a pretensão de falar sobre as estruturas do Brasil. Mas cada um na sua proposta. Eu acho que o Agente Secreto funciona muito melhor, eu acho um filme muito melhor, inclusive. O que reforça ainda mais a minha torcida, porque aqui a minha análise é técnica, mas aqui não tem neutralidade, aqui sempre será defesa do cinema brasileiro. Agora sim, ó, gente, esse filme, ele tecnicamente, ele é bem feito e tudo, mas eu confesso que tem algumas coisas que eu não entendo, assim. Me parece, por exemplo, uma demasia esse número de indicações que ele tem no Oscar. Cara, vamos ser bem sinceros, eu tô analisando esse filme muito porque ele foi indicado ao Oscar, muito porque vai enfrentar o nosso filme, né? Porque, claro, não é nosso, o filme é de quem fez, né? Mas, assim, senão vocês nem estariam interessados em saber desse filme. Agora, assim, me parece um pouco uma demasia o número de indicações que teve. Em especial, gente, assim, eu não consigo entender esse filme ter a indicação de melhor diretor pro Joaquim Trier e o Kleber Mendonça não ser indicado a melhor diretor. Assim, gente, vejam só. Na parte técnica, esse filme tem muitos méritos. Por exemplo, fotografia é muito boa e está indicado ao Oscar corretamente. O som é muito bom, né? Agora, assim, gente, falando tecnicamente de direção de filme, não tem nada que esse filme entregue que o Kleber não entregue no Agente Secreto. E mais, o Agente Secreto, ele é um filme que tecnicamente, aqui eu vou dar um carteiraço, aqui que eu sou
eu sou um cara do cinema, tá? Sou formado, trabalho com isso, eu sei o que eu tô falando. Sou historiador, pesquisador de cinema e assim, sou diretor também. Um filme como o do Kleber, o Agente Secreto, ele tecnicamente é muito difícil de ser dirigido, porque assim, ele tem vários ele tem vários dispositivos fílmicos, ele trabalha diferentes gêneros cinematográficos na mesma narrativa. Então assim, o filme é um filme que muda de drama para filme de perseguição, para filme de suspense. E isso, gente, tem que trabalhar tecnicamente de maneiras diversas ao longo da narrativa. Muda o tipo de fazer o som, o tipo de fazer a luz, o tipo de filmar, a maneira como os atores vão interpretar, a concepção vai mudando ao longo do filme. Isso é dificílimo de fazer tecnicamente, dificílimo. Então, por mais que o valor sentimental tenha méritos técnicos, eu acho que em especial, por exemplo, o fato de que eu acho o som, ele é um tipo de som que cada vez menos a gente vê no cinema e que funciona muito bem, que é quando o som complementa a cena. Existem muitas cenas que, se tu tirar alguns efeitos sonoros que estão ali, a cena muda. Então, o som do filme realmente é muito bom. E o elenco nem se fala, né? O Stellan, a Renate, são os protagonistas, os dois estão indicados e muito bem, e com chance de ganhar, o Stellan principalmente. Mas o elenco do Agente Secreto também é maravilhoso, né? Então, em termos de linguagem cinematográfica, audiovisual, em termos de direção de elenco, não dá para comparar. Isso só mostra como o cinema europeu, mesmo de um pequeno país da Noruega, tem muito mais entrada em Hollywood do que o cinema brasileiro. Porque se for explicar tecnicamente não dá, mas o Oscar não é um prêmio técnico.